Então hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o objetivo de nossas vidas. Qual é o objetivo de nossas vidas? 1 Pedro 2,9, eu vou pedir para vocês abrirem. 1 Pedro 2,9. Mais para o finalzinho. Esse aqui eu já passo. Diz assim então a palavra: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, todos nós aqui, raça eleita, eleita quer dizer escolhido, sacerdócio real quer dizer que é súdito do rei, é discípulo do rei, sacerdócio real, nação santa. Nação santa é separado para Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando fala em exclusivo, não é dividido, não é povo para um, para outro, é povo exclusivo de Deus. Mas tudo isso tem um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes daquele que vos chamou das trevas é Jesus, para a maravilhosa luz, a luz de Jesus, né? Então, quando a gente fala em realmente objetivo, a gente muitas vezes direciona algumas coisas para a nossa vida, né? O que será que direciona nossas vidas? Um objetivo. Um time de futebol traz um objetivo no começo do campeonato, né? Um bom emprego, a gente traça alguns objetivos para crescer na carreira. Na família, você traça objetivos de família: vou ter filhos, não vou, ou até mesmo vou casar. Objetivo de ter conforto, objetivo de poder andar por esse mundo inteiro, conhecer ele, deixar um bom legado aqui na Terra. Pessoas hoje vão conhecer, amanhã elas se esquecem, mas o legado fica, as coisas que você fez. Hoje a gente vê várias pessoas que tiveram um bom legado na antiguidade e até hoje as pessoas falam, né? Pintores famosos. A gente passa tanto tempo da nossa vida atrás desses objetivos que eu falei agora, né? Quando não passa a vida inteira munindo todo o nosso tempo, todos os nossos esforços para conquistar um bom emprego, uma família, adquirir, né? A gente acaba focando o nosso objetivo na nossa própria vida sempre, né? Pensando no que eu posso ser. Hoje eu comecei de empregado, amanhã eu posso vir a ser chefe. Então, e a gente usa toda a criação, né? Tudo que foi criado, tudo que tem aqui nessa terra, a gente usa as coisas boas, uma praia, um passeiozinho, usa as estradas, usa a própria terra, usa muitas vezes o tempo. Quando é agricultor, usa da criação, precisa dela, né? E a gente acabou, todos nós, adorando a criatura ao invés do Criador. A gente muitas vezes lembra do pintor famoso, adora ele. A gente muitas vezes pensa no jogador de futebol, tem admiração por ele. A gente dá glórias à criatura, né? E não ao Criador. A gente acha que nós, o ser humano, é que somos dignos de todas as coisas, né? Não, mas eu mereço mesmo, porque enfim, eu dei duro por isso, eu batalhei, né? Só que o grande problema disso é que a gente esquece quem está por trás disso, né? Para ele ser um grande pintor, Deus teve que proporcionar. Para ele ser um bom jogador, Deus teve que permitir. Tem um esforço humano? Tem. Mas se Deus não permitisse, nada disso ia adiantar. Não é Ele que proporciona, né, todas essas coisas. E tudo isso que eu estou falando de objetivo de carreira, família, ser bem relacionado com as pessoas na sociedade, tudo isso é bom.
Tudo isso faz parte da nossa vida. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contrária e dizer que não. Mas se isso faz parte da nossa vida, mas se for apenas o nosso próprio desejo de contentamento próprio, ou seja, eu quero fazer isso para mim, eu quero ser melhor para mim, está totalmente invertido com o plano de Deus, né? Que a Bíblia deixa claro em relação a isso. Tudo isso é bom, a gente aproveitar da criação, a gente usufruir disso, a gente almejar por um bom emprego, a gente se esforçar, a gente querer ser melhor no que a gente faz, mas se fizer parte só dentro do contexto de só eu do balãozinho, dentro do balão, então realmente está invertido, né? Tudo isso que a gente vive aqui, nessa parte, nesse pedaço de terra, de vida que a gente pode dizer, 70, 80, hoje a estimativa de vida aumentou bastante, perto do que era 40, 50 anos atrás, né? Se tudo que a gente estiver pensando para esse tempo curto, por nossa própria vida, a gente realmente, a Bíblia diz que a gente é os mais infelizes dos homens, né? O que a gente espera para a nossa vida se resume nesses 80, 90 anos, 100 anos, 110 que seja no máximo. Se a gente se resume toda a nossa vida para isso, vou comer, vou beber, vou me divertir, vou fartar porque acabou. Quando acabar eu morri, acabou. A Bíblia diz que se a gente espera só por isso, a gente é o mais infeliz de todos os homens. Quando fala homem, está aberto às mulheres também, né? Não é no significado só masculino. Então, não é só isso que tem para a nossa vida. Não é esse espacinho curto de tempo que a gente vai viver, vai aproveitar, vai ter objetivos de vida normais e acabou. Vocês acham que realmente Deus, o Criador de tudo, perfeição, que a gente sai fora olhar para o céu, Ele ia fazer isso com nós um tempinho qualquer e depois disso acabou? Não. A história de muitas vezes a pessoa não sabe, né? Ela tem medo de morrer, ela não sabe o que acontece depois da morte. E a Bíblia sabe, ela diz para nós, existe uma eternidade depois da morte, junto com Deus ou longe dele. O nosso objetivo principal da nossa vida deve ser de glorificar Deus. Isso a Bíblia deixa claro. Faz parte de ter uma boa carreira, faz parte de querer ser bom naquilo que você faz, também é importante. Mas se o objetivo estiver focado em nossa pessoa, no centro, o meu Deus, o meu umbigo, a Bíblia diz muitas vezes que o homem ele troca a face de Deus pelo próprio umbigo, né? É eu no centro, a decisão é tomada em torno de mim. No casamento, meu casamento primeiro se baseia no que eu quero, não no que Deus quer para ele. Então, esse é o principal objetivo, né? Quando a gente fala em glória, né, a gente muitas vezes fala glórias a Deus e muitas vezes nem entende o que quer dizer glórias a Deus. Nem tem uma noção vaga, né? Glórias a Deus, para dizer para vocês, é mais ou menos isso aqui. Deus ele tem em si mesmo, nele mesmo, toda a vida, toda a glória, bondade e bem-aventurança. Nele mesmo todas essas coisas já estão. Ele é autossuficiente, ele não depende do elogio meu, nem do elogio teu, nem do ninguém. Ele já é autossuficiente, toda a vida já está nele. Ele não precisa fazer nada para ter vida, ele é vida. Ele não precisa fazer nada para ter glória, ele é glória. Ele não precisa fazer atitudes para ter bondade, ele é bondade. Ele é autossuficiente nele mesmo e nas coisas que ele faz. Ele não precisa de nenhuma das criaturas que ele fez, nenhum animal, nenhum ser humano, nenhuma montanha. Ele não precisa disso. Ele fez isso para que a glória dele pudesse ser manifestada na terra, para que as pessoas olhassem para isso e falassem: como é que pode existir uma coisa tão bela? É a glória de Deus. Como é que pode existir uma pessoa tão inteligente? É Deus que capacita. Só que as pessoas não entendem isso. Muitas vezes é o que a gente estava falando agora, elas trocam a criação pelo Criador, se agradam mais. A Bíblia diz que o homem preferiu as trevas ao invés da luz. Jesus veio e mostra a sua glória, a sua luz, e o homem diz assim: não, eu prefiro as trevas, eu prefiro ficar longe dessa luz, porque a luz mostra tudo que a gente tem de ruim dentro de nós. A luz mostra que a gente precisa de um Salvador. A luz mostra que a gente não é autossuficiente, Deus é autossuficiente. A gente não é autossuficiente para nada. A gente nasce, depende de uma mãe e de um pai. A gente cresce, depende de um esposo, de uma esposa. A gente cresce, depende de um chefe, de uma chefe, enfim. A gente não é autossuficiente. Deus não tem começo, meio e fim. Ele sempre existiu. Quando a gente muitas vezes fala
que o homem foi criado para ser eterno, é um grande trocadilho errado, né? Porque ele não foi criado para ser eterno, ele foi criado para viver na eternidade, mas o único eterno é Deus. Nós temos um começo. Eu nasci em 1980, esse foi o meu começo. Deus não tem começo, Deus sempre existiu e sempre vai existir. Então o meu começo foi em 1980. Agora basta eu viver minha vida e vou viver a eternidade, o resto da eternidade com Deus ou longe dele. É assim que funciona. Ele não precisa de nenhuma das criaturas para dar glória para ele, né? Então ele manifesta a glória dele nelas, por elas, através da criação, através de dentro da criação e sobre elas, né? Sobre tudo que acontece. É assim que Deus manifesta a glória dele. Ele é a fonte, Deus é a fonte de toda existência. De quem e através de quem são todas as coisas. Todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Tem um cântico até que a gente fala, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é feito por Ele e para Ele. Ah, mas até as coisas ruins tem permissão de Deus. Depende da permissão de Deus. Ele criou tudo e Ele tem um controle soberano. Não é das coisas pequenas, médias, é todas as coisas. Deus está fora do tempo. A gente imagina Deus como a gente é, que a gente tem que estar num local. Deus está fora do tempo. Ele é atemporal, Ele está sempre acima da nossa inteligência, acima da nossa existência. Ele realmente tem um começo, meio e fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele sempre existiu. Dá para imaginar a glória de Deus, para a gente falar um pouquinho mais, como uma fonte de poder inacabável. Inacabável. Não tem fim. As coisas todas, como eu falei agora, acontecem com a permissão dele. Muitas vezes no Antigo Testamento ele usou a forma dele como uma nuvem, né? E aí a Bíblia fala que a glória de Deus encheu aquele lugar, era o tabernáculo onde tinham os sacerdotes, onde eles faziam contato com Deus. Então, imagina aquela nuvem encheu aquele lugar de tal forma que os homens não podiam entrar lá. Então, quando a gente pensa na glória de Deus, dá para a gente fazer essa alusão. É muito maior que isso. A glória de Deus é invisível, a gente não consegue enxergar porque ela se manifesta em todas as coisas, na criação. Só que a gente pode imaginar assim uma grande nuvem, como a gente tem num dia, por exemplo, de chuva, e fala, nossa, mas até onde começa, muitas vezes a gente não consegue enxergar o começo e o fim da nuvem, né? Assim é a glória de Deus, né? E assim a gente consegue entender, entendendo a glória de Deus, o tamanho do poder dele é inacabável, não tem fim. Não é um automóvel que acaba a bateria, não tem fim. Não tem fim. Não é a iluminação que se faltar eletricidade não tem luz. Deus não tem fim. A gente consegue entender algumas doutrinas, né, ao longo da Bíblia. Ali naquele cartaz estão algumas das doutrinas. Doutrinas, dá pra gente falar, grosso modo, são regras que tem na Bíblia, que tem coisas que realmente acontecem. Quanto mais a gente busca a visão de entender a Deus, mais a gente consegue perceber essa glória, essa nuvem gloriosa. Em Salmos 19:1 diz assim, ó, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus. Isso quer dizer assim, ó, alguém consegue enxergar fim no céu quando olha? Alguém consegue pensar onde começa e onde termina? Não tem fim. A glória de Deus é infinita, não tem fim. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está aí o firmamento, ó, a terra, tudo que a gente vê nela. E aí a gente pensa nas doutrinas, né, que a gente falou, e muitas pessoas escutam sobre a doutrina da eleição. Doutrina da eleição, e se assustam pensar em eleição. Eleição é uma pessoa escolhida. A gente elege políticos através da escolha. Como que Deus pode escolher pessoas entre todo mundo, somente alguns para ser seus? Como é isso? Como é que pode Deus escolher, de acordo com isso, alguns? Não são todos filhos de Deus? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que Deus está preocupado com a glória dele. Ele não troca a glória dele por nada. Ele está preocupado realmente em manter a glória dele. Ele é autossuficiente, como a gente viu. Ele não depende de nós. Ele não depende de nós. Sinto dizer para você, se alguém tinha alguma dúvida achando que fazia algum grande favor para Deus, pode parar de pensar isso. Ele não depende de nós. Ele é autossuficiente. Ele é completo em si mesmo.
É pela misericórdia dele que ele nos perdoa. Pela gloriosa, esse poder inacabável que ele perdoa. Mas ele não precisava perdoar. Ele é o suficiente, ele perdoa. E aí entra a doutrina da eleição. Ele escolhe alguns para perdoar. Mas como é que só alguns? Deus é soberano, ele não deve explicação para mim, para você. Mas eu vou mais a fundo. Fica fácil da gente entender essa doutrina da eleição, como saber quem é um eleito de Deus ou não é. Eu não sei, nenhum de nós tem como saber, Deus sabe. Mas eu consigo achar na Bíblia várias características que indicam os eleitos de Deus. Por exemplo, o que na nossa vida, na vida de cada um aqui, nos dá mais prazer? Pensa. Alguns pode ser comer uma bela e uma picanha gordinha, alguns pode ser fazer um esporte. Nada, nem isso está errado. Mas nós temos esse mesmo prazer em glorificar Deus, em dizer: Deus, eu reconheço tua soberania, tua majestade, teu tamanho, e eu me alegro nisso. A gente tem esse mesmo prazer. Servir Ele, ficar na presença de Deus, esperar o momento de chegar, poder ler a Bíblia, esperar o momento de poder meditar. O que será que está querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando sobre revelação, né? Ah, mas eu escutei Deus falar comigo. Ah, mas o fulano disse para ti que Deus falou assim. A única maneira que Deus fala com nós está ali, ó, é a Bíblia. Essa é a verdadeira revelação completa. Fora disso daí, duvida. Duvida porque tudo que nós precisamos saber está ali. É possível Deus falar com as pessoas de outras maneiras? É. Mas a base da nossa revelação, do que a gente tem que aprender, está ali. Ansiamos pelo momento de meditar na palavra e estar em oração com Ele, da mesma maneira que a gente gosta de bater um bate-papo sobre as coisas do dia a dia, sobre o entretenimento, sobre o que aconteceu na rodada de ontem. Não tem problema nenhum. Quem gostar de futebol não tem problema nenhum. Mas eu gosto dessa mesma maneira de estar na presença de Deus. Essa é a diferença. É assim que entende facilmente a eleição. É assim. Como que a gente pode questionar sobre a eleição se simplesmente eu não dou a mínima em estar em primeiro lugar Deus na minha vida? É isso que é eleição. É isso que fica simples de entender. Ah, mas como é que Deus pode escolher? Se Ele vai escolher ou não, a gente não sabe. Mas a gente tem como querer ser o escolhido. Colocar Deus em primeiro lugar, ler a palavra, meditar, fazer as trocas das coisas que agradam mais a mim e não agradam a Deus. Eu consigo ter esse discernimento. Ah, mas o que é proibido, o que não é? A Bíblia diz que nada é proibido, porém nem tudo convém. Antes de tomar uma decisão, eu vou pensar: peraí, estou glorificando a Deus com essa minha decisão? Vou contrabandear, estou glorificando a Deus com o meu trabalho? Não, então não faz. Não precisa Deus vir na soberania dele, no trono dele, descer para falar para você: não faz. A Bíblia diz isso para a gente. Como que a gente pode reclamar da eleição, de Deus ter escolhido as pessoas, se o nosso sentimento de egoísmo é tão grande que primeiro a gente coloca Deus como réu, não como juiz. A gente coloca Deus lá embaixo e a gente como juiz. Mas eu sempre fui bom, eu pratiquei boas coisas, eu sempre fui uma pessoa bacana. Agora eu digo para vocês o seguinte: para ser assassino precisa matar muitas pessoas? Não, uma só. O mentiroso precisa mentir todo dia para ser mentiroso? Não. Essa é a diferença de Deus. Ele não mente. Deus ele não tem imperfeição como nós. Eu não estou aqui passando um atestado dizendo que eu não sou assim, não. Mas como diz o apóstolo Paulo, eu não sou perfeito ainda, mas eu sigo em frente. Ele faz uma alusão a uma corrida, onde o corredor pode muitas vezes não chegar em primeiro, mas ele não vai desistir, ele continua a corrida. Se chegar em último, não tem problema, tem que completar a carreira. Isso é o que fala em relação à vida cristã. Não é que a gente vai ter que ser o melhor, não é que a gente vai ter que ser o de destaque. Pode acontecer, se Deus quiser, pode. Se a gente fizer a nossa parte de se esforçar, também pode. Mas o importante não é só isso, o importante é terminar. O que adianta se você pegar um campeonato aí de futebol, o time sai 3 rodadas ganhando e depois perde tudo, vai ganhar? Não vai. Não vai. Ele tem que pegar e tem que manter uma constância. Essa é a vida cristã, tem que manter uma constância. Não pode viver de altos e baixos. E isso é o povo eleito. Isso é o povo eleito.
Deus, ele não tem que dar alguma explicação para nós, por que ele fez isso. É isso que a gente tem que entender da soberania de Deus. A partir do momento que a gente entender que a mente de Deus age numa esfera infinitamente maior que nós, a gente vai parar de pensar que ele é devedor. Ah, mas então, tu está me falando então porque eu cometo alguns deslizes, alguns pecados, tu não tem pecado? Tenho. A diferença é que quem não comete deslize e quem não tem pecado é Jesus. E é através da vida dele que eu consigo esse benefício com Deus, não através das minhas boas obras. E um juiz, quando ele julga, você chegar lá, você assassinou a pessoa, mas nunca fez nada errado, foi uma boa pessoa na comunidade, foi uma boa pessoa com a sua esposa, você chega lá e fala para o juiz tudo isso. Ele vai dizer assim, o juiz aqui na terra, ele vai dizer assim, não, estou te julgando pelo assassinato, condenado. Não me importa as coisas boas que você fez, você está sendo julgado pelo que você acabou de cometer, e assim com Deus vai ser naquele dia. A gente vai chegar lá e vai dizer muitas vezes assim, Deus, mas eu fui bom, eu fiz todas as coisas. Tu conheceu meu filho Jesus, tu se entregou para ele de corpo, alma e espírito, tu realmente amou ele com todas as tuas forças, tu colocou ele em primeiro lugar na tua vida, tu quis ele na tua vida. Mas safado, não ficou nisso. É assim. É assim. E nós estamos tendo a oportunidade agora. É duro, pode até ser no começo, mas depois é prazeroso. Os apóstolos todos sofreram de dor física. Nós não sofremos nada. Nem uma chacotinha, às vezes, no máximo a gente toma uma piadinha, né? Lá vai o cristão loucão ali, com a Bíblia embaixo do braço. Eles sofreram, eles tinham prazer. Paulo dizia assim, eu me alegro no sofrimento. Cristo sofreu por mim. Se ele deu a vida por mim, por que eu não posso dar a minha? Ele deu a vida por mim, por que eu não posso dar a minha? Que diferença? Sabe quem que é um eleito do Senhor, da eleição? Aquele que ama e guarda seus mandamentos. Aquele que ama e guarda seus mandamentos é aquele que conhece. Por que a gente bate tão forte? A gente fica falando, mas é enjoativo. Porque se não conhecer os mandamentos, não tem como amar. Eu não tenho como conhecer uma pessoa só de ouvir falar. Eu tenho que ter intimidade com ela para poder amar ela. Senão eu não vou amar. Sabe quem que é um eleito de Deus? Aquele que renova a sua mente com as coisas de Deus. Eu vou começar a escolher. Não, isso aqui para minha mente não alegra a Deus. Eu quero essa outra aqui. Busca aprender mais de Deus e não só a informação do que acontece. É importante a gente estar por dentro? É importante. Mas se esse ficar por dentro das coisas for maior do que o ficar por dentro com Deus, não adianta nada. Se você consegue ponderar as duas coisas de maneira a estar sempre Deus na frente, vai fundo. Se você não consegue, tem que fazer uma escolha, escolhe a Deus. Escolhe a Deus, não tenha dúvida. Isso depois, se vocês quiserem ler, está em Romanos 12:2, e sobre as escolhas. Dessa maneira, eu não vejo grande dificuldade, sinceramente, da gente ver quem pode se considerar um eleito no nome de Deus. Eu não estou falando aqui que eu sei, eu estou falando que a Bíblia me dá vários tipos de caráteres, condutas. Quer ver se é um eleito? Vê como ele vive a vida, quais são os objetivos dele, aonde está fundamentado as suas escolhas. E as escolhas estão de acordo com isso que a gente está escutando? Estão de acordo? Eu sou um eleito, eu estou no caminho. Não são de acordo? Eu vou me esforçar, vou mudar para ser um eleito. Eu quero ser um eleito também. Só que isso não acontece num passe de mágica. Isso não acontece simplesmente dormindo e acordou, está assim. Não acontece da gente só ouvir falar. Acontece da gente mergulhar. Acontece da gente querer. Acontece da gente se aprofundar. Acontece da gente realmente ansiar por aquilo. Isso vai me afastar dos meus prazeres do dia a dia? Não vai. Não vai, porque em 1 Coríntios 10:31 diz assim, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. Ele deixou, eu creio que o apóstolo Paulo deixou ali, coma ou beba, para a gente ter entendimento disso. Quem que precisa comer aqui? Todo mundo. Quem precisa beber? Todo mundo. É uma vez por dia? Vários. Bebo várias vezes por dia? Vários. Ele deixou esse exemplo aqui, eu creio que para realmente dizer assim, ó, em toda a tua vida, tu não tem como separar, aqui eu glorifico a Deus, aqui eu não glorifico. Quer coma, quer beba, não tem coisa mais completa que isso, na minha opinião. Ele poderia falar só quer coma, mas você precisa comer e beber, senão você não fica de pé. Você precisa beber, porque senão teu corpo não aguenta. Ele precisa de água, precisa de líquido. Você precisa comer, porque senão teu corpo desfalece.
Então, glorificar a Deus é fazer isso. Glorificar o nome dele é muito completo. E como que a gente vai glorificar a Deus, então? Em Mateus 5,16 diz, pela nossa gratidão por ele. Pela nossa gratidão porque ele fez naquela cruz, de ser pendurado lá, pregado, apanhou, foi surrado, xingado, humilhado e sofreu quietinho, como um cordeiro. Fala como um cordeiro, que o cordeirinho também vai para o matador e não dá um tiro. Ele podia muito bem ter falado, eu não quero, eu sou Deus, eu não quero isso. Que a humanidade fique do jeito que ela quer, não. Ele deu a vida para que a gente pudesse respeitar isso, ser grato por isso. Como a gente é grato por uma boa atitude que as pessoas fazem por nós, né? E daí, como é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, a gente não consegue avaliar isso na nossa vida. A gente começa a achar que isso daí até muitas vezes nem aconteceu. É provado cientificamente. Existe o lugar lá ainda. Existe o morro, existe o lugar onde ele foi crucificado. Se vocês pegar um dia de Páscoa na TV, eles mostram, tem vários canais que mostram. Aconteceu realmente, é histórico isso. Não é só o Jesus espiritual vivo em nós, é histórico, aconteceu. Como que a gente vai glorificar a Deus? Pela nossa fidelidade, não ser inconstante. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo outra coisa. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo o que me convém. Fidelidade. Não tenho como adorar dois senhores, a Bíblia diz. Hoje eu adoro a Deus, amanhã eu adoro, nessa comparação falava com o dinheiro, né? Volto atrás. Sempre a gente tem que entender a medida disso. O dinheiro é bom, é importante, mas desde que ele não ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Não é hipocrisia minha. Eu sei que o dinheiro é importante, eu sei que o conforto é importante, a gente gosta, mas que a gente não deixa isso passar no lugar de Deus, porque daí não tem volta, a gente não consegue trazer de volta. A gente não consegue puxar mais. O dinheiro começa a ocupar poder tão grande no nosso coração que a gente se esquece, a gente glorifica o dinheiro. Como que a gente glorifica a Deus? Pelo nosso serviço. Está vendo uma pessoa precisando de ajuda, não atravessa a rua com um mendigo, né? Eu fiz muito isso. Não estou passando atestado aqui dizendo que eu não faço, mas eu quero mudar, eu quero glorificar Deus com isso. Porque a gente, muitas vezes, a gente escolhe o círculo de onde a gente quer participar, de onde a gente quer estar, né? E Jesus não seria assim. Se Jesus estivesse aqui, presente em carne, nesse momento, ele não estaria preocupado com isso, com o que iam achar dele estar lá com aquele cara que não toma banho há uma semana. Ele não ia estar preocupado com o que iam achar se tu fosse lá falar uma palavra realmente de boas novas do Evangelho para um homossexual. Ele não ia estar preocupado com isso. Ele ia estar preocupado com a vida, porque ele sabia tudo o que ia acontecer e nós devemos saber que ele vai voltar, e é em breve. E todas aquelas pessoas que a gente deixou de falar de Jesus, todas aquelas pessoas que a gente deixou de orar por elas, nós mesmos que deixamos de acreditar, vamos ficar, gente. Vamos ficar, não tem outra vez. Esse papo que existe depois de uma segunda chance, nós temos uma segunda chance todo dia, nós temos uma segunda chance. Depois que morrer, depois que ele voltar, não adianta querer uma segunda chance, nós temos todo dia. Hoje é nossa segunda chance, amanhã vai ser de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A gente tem 30, 40, 20 anos aqui de segunda chance. Só o Lilo, que é mais novinho, que tem 16 de segunda chance já. Mas assim, ó, não tem como a gente querer depois chegar lá no momento diante de Deus e falar assim, me dá uma segunda chance. Peraí, mas eu te dei toda a tua vida para te andar comigo e tu não quis. Agora, aqui tu vai querer.